Boa, rapaziada. Tudo certinho, senhoras e senhores? Na manhã do gato? Bom? Bom. Vamos lá, então. Seguinte, vamos pro nosso roteiro 7, matéria nova. Agora a gente já entra no conteúdo que não foi conversado. Então já não precisa mais ficar esperando tanto vocês nas dúvidas. Então essas duas primeiras aulas de hoje a gente vai falar sobre o roteiro 7, dia 1, 2 e 3. É pesado, beleza? Mas talvez eu quebre isso em uma, duas, três aulas que vão ser colocadas aí para os senhores ficarem à vontade e aí vocês assistam na hora que vocês estiverem mais a menos aí. Tudo bem? Certinho? Então ótimo. Vamos lá então. Se segura aí que tá acabando. Bom, só vai acabar se a gente conseguir manter o isolamento, hein? Então, qual que é a nossa pegada aqui? Nosso roteiro 7, ele vai trabalhar um pouquinho sobre o mundo pós-Primeira Guerra. E vamos chegar até o período antes da Segunda Guerra. Então, nós vamos estudar um período chamado Entre Guerras, de 1918, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, até 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Nesse período a gente vai ter um período de grande ascensão econômica, principalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ganhar dinheiro, já ganhou bastante dinheiro durante a guerra, vai ganhar ainda mais, a gente vai entender o porquê. Só que em 1929 ocorre um desastre econômico, uma crise muito grande no mundo inteiro, que começa nos Estados Unidos. Essa crise vai se espalhar e vai chegar na Europa também. A Europa, que já estava zoada da Primeira Guerra, quando estava se recuperando, vem essa crise. E por causa dessa crise econômica, surgem alguns personagens, alguns tipos de pensamentos na Europa. Surgem não, se fortalecem e ganham cada vez mais espaço no contexto político europeu, alguns tipos de pensamentos bastante perigosos, que são os regimes que a gente conhece como totalitaristas, os totalitarismos. Beleza? Esses totalitarismos, nós vamos ter alguns casos dito chamado de direita e temos também os totalitarismos ditos de esquerda, beleza? Mas aí tem alguns historiadores e alguns filósofos, alguns políticos, cientistas políticos, que questionam essas denominações. Eu não vou aqui questionar, não vou entrar aqui se eu vou falar se eu concordo com outro ou não, mas vou trabalhar com essa denominação, beleza? Porque é o que os vestibulinhos vai pedir de vocês. Então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a crise de 29 que ocorreu no ano de 29, em Nova York, Estados Unidos. Beleza? Antes, vacilão, não esquece de colocar seu nome, seu sobrenome e a turma que você está aí nos comentários do Facebook, não do YouTube, ô cabeça gorda. Então, beleza. Então, se você é o Joãozinho do caminhão, põe lá, Joãozinho do caminhão, nono ano, Y. Beleza, vamos lá. Então, se você reparou aí, se você já abriu o seu roteiro número 7, você deve ter visto que a gente vai falar um pouquinho sobre o quebra da Bolsa de Nova York, ou o crash da Bolsa de Nova York, é a mesma coisa, beleza? A crise de 29. Então vamos lá, meus senhores. Para falar um pouquinho da crise de 29, eu vou dar um passo para trás, aquele passo básico, e aí já entro na crise, firmão? Só para a gente lembrar. Então vamos lá. Primeira Guerra acabou em 1918. Tratado de Versalhes, Alemanha e Itália punida, certo? Beleza. Só que aí, tiozão, acabou a guerra. A guerra aconteceu aonde mesmo? Boa, território europeu, continente europeu. O pau comeu solto. A Europa, quando acabou a guerra, ela estava no chão, literalmente. Não havia indústria, não havia casa, não havia campo agrícola, porque os campos agrícolas foram bombardeados pelos inimigos. Uma das formas de você evitar que o seu inimigo se fortaleça é evitar que ele produza. Então, você precisa controlar isso. Beleza. Então, a Europa estava devastada, tanto socialmente, quanto de questão de material, então materialmente também economicamente, estava quebrada. Mesmo os países vencedores, Inglaterra, França, estavam mal. Os países que saíram um pouquinho melhor durante a Primeira Guerra eram os países que não estavam na Europa. Lembra? O Japão conseguiu dar uma modernizada na sua economia. Os Estados Unidos saiu dando risada, mostrando a dentadura, porque ganhou muito dinheiro. E tem outra coisa. Além de ganhar muito dinheiro, os Estados Unidos estava
as empresas norte-americanas, né? As empresas dos Estados Unidos estavam esperando o pagamento, porque elas tinham vendido fiado durante a guerra para os países que compravam dela, né? Provavelmente Inglaterra e França, e agora ela ia ter que receber o pagamento. Beleza, então olha que fita, os Estados Unidos ganhou muito dinheiro e tinha uma grana para receber, só que a Europa estava devastada. Aí as empresas norte-americanas, claro, junto com o governo, vão oferecer uma solução para a Europa. Falou, olha, nós temos dinheiro, você quer uma grana emprestada? Então os bancos norte-americanos vão oferecer grana para que a Europa se reconstrua. E as empresas norte-americanas de construção, empresas de todo tipo, vão oferecer também os seus serviços para os europeus. E aí também vão ser utilizados. Então olha que fita. Tinha grana para receber da guerra, vão emprestar dinheiro e também vão ajudar na reconstrução. Notem o seguinte, quando eu falo ajudar, é claro que essa ajuda vai ter um custo, e um custo alto, não vai ser um custo baixo não. Os bancos não vão emprestar um dinheiro sem juros, vão, claro, cobrar uns juros. E as empresas que vão prestar serviços na reconstrução da Europa vão cobrar um preço de mercado. Ninguém vai passar a mão sem massagem, o negócio vai ser embaçado. Beleza. Então, quando a Primeira Guerra acaba, os Estados Unidos, principalmente, está enriquecido e vai ganhar mais dinheiro, beleza? Porque vai receber uma hora esses pagamentos. E a Europa quebrada, beleza. Como os Estados Unidos está muito enriquecido, há uma sensação de que, nos Estados Unidos, hein, a população norte-americana, de que tá tudo lindo e maravilhoso. Uma sensação de prosperidade, putz, é o melhor país do mundo. Estamos ricos, todo mundo estourado, com emprego, sobrando dinheiro. E estava sobrando tanto dinheiro que a população norte-americana, a população estadunidense, ela começa a investir, tá sobrando mesmo, tá, já paguei minhas contas, tá tudo beleza, agora eu vou investir em outras coisas. E nós temos uma grande onda de pessoas comuns, trabalhadores comuns, investir na bolsa de valores. Aí vamos fazer um parênteses. O que é uma bolsa de valores? Deixa eu até dar um gole no chebetinho aqui, segura. Bolsa de valores é um local onde os investidores, quer dizer, quem tem dinheiro e quer comprar para ganhar dinheiro uma coisinha, eles vão negociar as ações. O que são ações? Ações são pedaços de empresa. Então você compra uma parte de uma empresa, beleza? Então vamos dizer que eu compre uma parte de uma empresa, sei lá, comprei existe uma empresa chamada Adriana Lanches. Aí eu vou lá e compro uma parte dela, beleza? Eu agora sou dono de uma parte da empresa Adriana Lanches. Só que eu paguei R$10. Só que a Adriana Lanches desenvolve, está ganhando muito dinheiro, todo mundo vai comprando e cada vez lotando e ela ganhando dinheiro, a empresa ganhando muita grana. E é uma empresa então que começa a ser bem vista. A rapaziada fala, nossa, olha o Adriana Lanches, uma baita de uma empresa. E aí as pessoas começam a querer comprar também uma parte dessa empresa. Eu, como já tinha comprado antes da empresa crescer, eu vou falar, ó, eu tenho uma parte dessa empresa aí, você quer comprar a minha parte? E aí eu vendo. Só que aí, como a empresa cresceu, como a empresa tá bem, tá ganhando muito dinheiro, eu não vou vender os R$10 que eu comprei. Não. Aí eu vou falar, bom, eu quero 50 na minha parte. E as pessoas, como falam, não, é uma empresa boa, meu dinheiro, eu não vou perder dinheiro, eles compram. Então eu ganhei aí, ó, R$40. Claro que isso aqui é só um exemplo. Nesse processo de compra e venda. Mas pode ocorrer o contrário também. Quando você compra uma ação, uma parte de uma empresa que está bem, e essa empresa começa a entrar num problema, e aí você acaba perdendo dinheiro. Você compra R$10 e é obrigado a vender depois para se livrar por R$1. Isso é só um exemplo, beleza? Nos Estados Unidos havia uma onda muito grande após a Primeira Guerra, como estava bem a economia, das pessoas investirem na bolsa, de comprar ações, comprar parte das empresas, beleza? E população comum. Tudo bem, estava tudo legal, todo mundo ganhando dinheiro, só que o tempo foi passando. A Europa, lá na Europa, os países estão tentando se reconstruir, utilizando os empréstimos norte-americanos, utilizando as empresas.
Não tinha indústria, então eles estão comprando produtos dos Estados Unidos bastante. Beleza. Só que por volta de 1923, 1924, a Europa começa a passar por uma nova fase de reconstrução. E ela começa, inclusive, a não necessitar mais das empresas norte-americanas. Vai vendo. A Europa começa, então, a se recuperar economicamente dos efeitos da guerra. Muitos países que estavam devendo para os bancos começam a efetuar os pagamentos dos empréstimos. Opa, os bancos vão receber o dinheiro e dar risada, claro, ótimo. A Europa, então, começa a se reindustrializar, começa a erguer indústrias e as indústrias começam a produzir. Aí vamos lá. Se você é um país europeu que até 1923, 24, você comprava os produtos dos Estados Unidos porque não tinha indústria, e agora você conseguiu levantar a sua indústria, você vai precisar comprar produtos dos Estados Unidos? Não. Ou pelo menos vai comprar muito menos. Beleza? Suave. Só que os grupos norte-americanos estão recebendo o dinheiro dos empréstimos, estão recebendo os pagamentos, e aí nós vamos ter um pequeno erro. Esses empréstimos que estavam sendo recebidos nos Estados Unidos, eles vão ser reinvestidos. Os grupos norte-americanos vão investir em produção. Então, olha que fita. Os europeus começam a pagar os empréstimos, começam a fazer os pagamentos, porque a economia deles estava melhorando, os países europeus estavam se recuperando. Erguem indústrias e vão passar a comprar menos dos Estados Unidos. Mas os grupos, as empresas norte-americanas, quando recebem esses pagamentos, eles vão investir na produção, quer dizer, eles vão produzir ainda mais. Mas peraí, se eles estão produzindo ainda mais, eles vão precisar vender mais, certo? Só que agora a Europa está comprando menos. Ih, rapaz, peraí. Então, eu vou produzir mais, mas eu vou vender menos. Então tem alguma coisa errada aqui, certo? Tudo bem? Para terminar de lascar, nos Estados Unidos, quem recebe esses pagamentos dos europeus são os grandes grupos, grupos ricos. E se eles estão recebendo pagamento, quer dizer, a fortuna deles aumenta ainda mais. Então eu vou ter um aumento nos Estados Unidos de concentração de renda, de desigualdade social. Quem era rico ficou ainda mais rico, beleza? Então olha que fita. Essa produção vai nos Estados Unidos vai aumentar, mas os europeus estão comprando menos porque eles estão tentando produzir suas próprias mercadorias, certo? Então eu tenho uma produção maior do que o consumo lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos agora. E a Europa está lá tentando se recuperar, se recuperando, produzindo, mas os Estados Unidos começa a investir na produção, aumenta demais a produção, o consumo continua o mesmo, não aumenta junto com a produção. Então o que eu vou ter? Um aumento dos estoques, os estoques das indústrias norte-americanas e dos produtores agrícolas fica cada vez maior. Está estocando, você não está vendendo, é óbvio. E aí, se eu tenho muita mercadoria e não consigo vender, uma das primeiras ações que eu faço para que eu consiga diminuir o meu estoque é o quê? Diminuir o preço das mercadorias. Então, as mercadorias vão ter um processo de deflação, cai os preços. Isso vale tanto para os produtos industrializados, quanto para os produtos da agricultura, certo? Da agropecuária. Os agricultores também estavam sofrendo bastante, porque o preço das mercadorias era baixo e eles precisavam vender, então eles vendiam um preço cada vez mais próximo do limite, ao ponto de eles não ganharem dinheiro quase. E aí eles pediam empréstimo no banco, e aí ficava devendo até as cuequinhas para o banco. Quem usava cueca, é óbvio. Então eu vou ter um processo aí que a gente chama de crise de superprodução, que é o quê? As empresas norte-americanas vão produzir mais do que eles podem consumir. E por que eles não conseguiam vender? Porque a Europa já estava com as suas indústrias, havia uma concorrência. Os europeus agora estavam tentando se recuperar ainda mais. Então, os Estados Unidos, as empresas norte-americanas, não conseguiam vender mais da forma como vendiam para os europeus, certo?
Isso é uma crise de superprodução. Ih, rapaz, e se eu tenho muita mercadoria parada e eu não consigo vender, e eu sou dono de minha empresa, a segunda ação que eu faço, qual é? A primeira é diminuir os preços. Não consegui vender? A segunda ação é o seguinte, vou mandar a gente embora. É desemprego. Esse desemprego é a segunda ação. A terceira ação da minha empresa, quando eu não consigo mais vender, quando eu já diminui os preços e já mandei gente embora, é o seguinte, falar, ó, tô sem grana, para quem eu devo aí, eu não vou pagar ninguém. Eu começo então a dar uns calotes. Firmeza? Ótimo. Os desempregados que foram mandados embora da empresa falam, putz, perdi meu trampo, que fita, preciso de dinheiro. Só que esses caras, quando estavam trabalhando, lembra lá atrás, eles estavam investindo na bolsa de valores. Eles tinham comprado em parte das empresas, pedaços de empresas. Como eles sabiam que ele tinha esses pedaços de empresa, essas ações, eles foram tentar vender. Só que era muita gente que estava sendo mandada embora. Começa então a haver uma corrida na bolsa de valores para que as pessoas vendessem as suas ações. Então é muita gente agora desempregada que vai tentar vender as suas ações. Gente de empresas que começam, algumas empresas que valiam muito, mas que com muita gente vendendo as ações começam a diminuir de preço. Então, eu estou querendo vender, o outro também está querendo vender, o outro também. Então, todo mundo querendo vender um mesmo produto, o que vai acontecer com esse produto, com o preço desse produto? Ele vai cair. Então, eu estou querendo vender a parte da minha empresa Adriana Lanches. O outro cara que também tem um monte de ações dela também está querendo vender. E eu vou oferecer. Só que eu tenho que oferecer um preço menor do que o dele, para que as pessoas comprem a minha parte. Então começa uma concorrência, um leilão de ações. Muita gente querendo vender, mas quase ninguém querendo comprar. Por quê? Porque os investidores começaram a perceber que as empresas não iam conseguir sair, digamos, saudáveis disso. Ninguém queria arriscar, ninguém comprava. E no dia 24 de outubro de 1929, entre as 8 da manhã e as 2h30 da tarde, houve uma corrida para a bolsa, as pessoas querendo vender, e ninguém negociou nenhuma ação. Ninguém comprou, ninguém vendeu. A bolsa de valores ficou parada. E com isso, as empresas que antes valiam milhões de dólares, gente que era ricaça, de repente não tinha mais nada. Gente que tinha, por exemplo, eu que tinha comprado meus 10 reais da empresa Adriana Lanches, eu fui tentar vender as minhas ações, ninguém queria comprar. E aí eu quis diminuir meu preço. Vendo por 9, por 8, por 7, por R$1 e ninguém comprava. Então aquela parte daquela empresa que eu tinha, de 10 reais, estava valendo nada. Beleza? Gente que tinha muita grana, muita ação na Bolsa de Valores, de repente passa a não ter nada. Empresas faliram, empresas fecharam, mandaram todos os seus empregados embora. Empresários que tinham fortunas, quando perceberam que estavam miseráveis, que não tinham nada, começam a se matar. A gente tem um número enorme de suicídios. Nunca na história dos Estados Unidos tanta gente se matou em um único dia. E grandes empresários. Gente que tinha lavoura nos campos ou indústrias nas cidades, larga, abandona, fala aqui, eu não vou nem mexer mais nisso, tô quebrado. Beleza? A economia norte-americana para por causa de uma crise de superprodução. As empresas não conseguem mais vender, mandam seus empregados embora. Muita gente começa então, para conseguir fazer dinheiro, tentar vender as suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, mas com muita gente querendo vender e ninguém querendo comprar, isso vai ser um problema, certo? É óbvio que essa crise dos Estados Unidos vai gerar uma miséria enorme, enorme mesmo. Nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, de repente se vê quebrado. Só que é o seguinte, tiozão. Todo mundo comprava ou vendia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era a maior economia do mundo. Claro, era o centro do comércio mundial. Todo mundo fazia comércio nos Estados Unidos. Agora, se a maior economia que todo mundo comprava e vendia do mundo quebra, é óbvio que ele vai quebrar outros países. Quem vendia para os Estados Unidos os seus produtos não vai vender mais. E aí vai quebrar.
quem tinha pagamento para receber das empresas norte-americanas não vai receber mais, e aí vai quebrar. É o caso do Brasil, por exemplo, que vendia seu café tanto para o mercado europeu, mas principalmente para o mercado norte-americano. Não vai vender mais. E aí o que vai acontecer com a economia brasileira? Quebra também. Só que o Brasil consegue até se sair um pouquinho mais rápido desse problema, certo? Essa crise vai se espalhar pelo mundo. Os países europeus que estavam levantando, conseguindo sair da crise pós-guerra, tomam na cabeça. Vão sofrer também com a crise que vai se espalhar. O ano de 29, 1930 foi um ano bem complicado na economia mundial, beleza? Nós vamos ver a miséria, a pobreza, as dificuldades econômicas se espalhando, inclusive entre as classes mais ricas. Beleza? Tudo bem? Mas aí, isso são cenas de um próximo capítulo. Até agora foi só a introdução. Espero que a gente tenha entendido o que é uma crise de superprodução, beleza? E que vocês tenham entendido, por exemplo, o que é uma crise na bolsa, quando todo mundo quer vender as empresas, parte das empresas, e ninguém quer comprar. Isso vai gerar uma queda no preço também das ações. E as empresas fecham. Certo? Beleza? Tudo bem? Bom, eu espero ter ajudado vocês nesse primeiro dia, o dia 1 do nosso roteiro 7, beleza? Por enquanto é só o dia 1. E aí, agora a gente vai tentar elaborar melhor o dia 2 e o dia 3. Valeu? Então eu tô aqui ainda, qualquer dúvida é só colocar aí ou mandar direto que eu respondo. Firmeza? Então, até mais uns 20, 30 minutos eu fico aqui logado esperando alguma pergunta. Valeu? Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa, eu sou no proporcional, vai leve na manguarda da Alemanha e não sai de casa, ô vacilão. Usa máscara, hein? Se precisar sair. Acabou não, ainda estamos em quarentena. Fui!